Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, segunda-feira, 9 de dezembro, nós temos como tema para o nosso estudo Jesus e o Pai. Bom, a lição nos diz o seguinte: fomos criados para desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor, assim como está relatado ali em Gênesis 1, versículo 26 e 27. Bom, esse relacionamento é um relacionamento igual existia ali entre Deus e Adão e Eva no comecinho de tudo. Pois na viração do dia, ali no finalzinho da tarde, Deus ele vinha visitar Adão e Eva. Sim, esse relacionamento Deus queria que existisse para todo sempre. Mas nós sabemos da história que Satanás veio e quebrou esse relacionamento. A partir do momento que Eva quebrou um dos princípios do Senhor, que é qual? A desobediência. A desobediência fez com que viesse a existir o pecado. Sim, Deus deu várias orientações a Eva, e uma delas era não se distanciar de seu marido. Uma delas era viver em retidão com a vontade dele. Eles podiam comer de todas as frutas que ali tinha no jardim, mas somente de uma fruta, somente de uma árvore eles não podiam encostar. E ali acabou que ela desobedeceu, guiada, orientada pelo enganador, Satanás. E a gente sabe, a lição nos diz, a Bíblia nos diz, que Satanás ele veio com uma intenção. João 10:10 nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E assim ele fez no passado e assim ele está fazendo nos dias de hoje. Ele veio para destruir a minha vida e a sua. Mas para a honra e glória de Deus e para a nossa bênção, a alegria, Jesus ele veio se entregar por nós. A Bíblia nos diz que depois dessa desobediência de Eva, Deus ele colocou um plano sobre a humanidade. Isso está relatado ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 15, que é conhecido como a primeira promessa de Deus para a humanidade. Então, passou a existir um plano de salvação. E para que esse plano viesse a acontecer, um dos três da Trindade teria que fazer um sacrifício. Sim, Jesus. Ele teria que vir a esse mundo, não deixando de ser Deus, 100% Deus, só que sendo 100% homem, para passar pelas nossas dificuldades, pelas nossas lutas, as mesmas que nós passamos diariamente, para que assim ele viesse a nos conceder a alegria de sermos salvos. A lição nos diz o seguinte: diante do rompimento causado pelo pecado, a intenção divina era oferecer cura à humanidade, mesmo que ninguém aceitasse o que estava disposto a fazer. E na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz qual foi a atitude de Deus. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um versículo bem conhecido. Então essa foi a atitude de Deus. Permitiu o seu Filho vir a esse mundo para nos salvar. Ou seja, Deus ele fez a sua parte para com a humanidade. Ou seja, a humanidade ela tinha que aceitar, pois existia e existe o livre-arbítrio. Então Deus ele permitiu o seu Filho para vir nos salvar, mas somente para todo aquele que nele crê. Ou seja, é condicional, precisamos crer para receber a salvação. Aqui nos diz o seguinte: como resultado, a humanidade recebeu sua plenitude de graça. Jesus veio para declarar a glória de Deus, para que o relacionamento rompido fosse restaurado, pelo menos para os que estivessem dispostos a aceitar, pela fé, o que lhes é oferecido em Cristo Jesus. Ou seja, amado irmão, somente para o que crê, somente para aqueles que o aceitam. Então, é por isso que Cristo Jesus, ele vem batendo na porta dos nossos corações e nos dando livramento, falando conosco através do Espírito Santo, para que nós venhamos a decidir por ele, para que haja salvação na minha e na sua vida. Nós temos que entender uma coisa: somente indo a Jesus, somente aceitando Jesus, nós vamos receber a salvação. Isso é fato. Ou seja, Satanás ele só quer nos matar, ele só veio para nos destruir. João 10:10 nos afirma isso. E nós, com certeza, eu e você, os nossos familiares, os nossos entes queridos, todos que estão ao nosso redor, não querem receber a condenação. Então, se não querem receber a condenação eterna, nós temos que buscar a Cristo, nós temos que se entregar a Cristo, buscar fazer a vontade dele. É fácil? Não é, pois o mundo é um mundo cheio de pecado, e pecado não é ruim, convenhamos. As ilusões que Satanás coloca diante de nós são ilusões boas que muitas vezes nos fisgam, nos aprisionam, mas nós sabemos que as consequências são desastrosas. Então, nós não queremos a consequência eterna. Ou seja, a consequência eterna que nós queremos é estar ao lado do Senhor. Mas para isso temos que aplicar a bondade em nossa vida e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ellen White, no livro Desejado das Nações, página 423, diz o seguinte: em Cristo, a vida original, não emprestado,
e não derivada. Com o Filho encarnado, Cristo tornou-se plenamente humano, mas continuou sendo Deus. A vida de Cristo como ser humano entre humanos era dom de Deus. Como a gente estudou ontem, Jesus ele veio cumprir aquilo que Deus quer, a vontade de Deus. E assim ele fez, assim ele faz. E assim, nós temos que receber a vontade de Deus, que é a mesma do nosso Senhor Jesus Cristo, que é de nos salvar. Que é fazer com que nós venhamos a receber a vida eterna. A humanidade, ela não conheceu, não reconheceu Deus, mas sim, ele enviou seu único Filho para que pudesse ele ser conhecido. Quer conhecer a Deus, como foi falado na lição anterior? Busca Jesus, conheça Jesus. Assim você vai conhecer a Deus e você vai se deparar com um plano maravilhoso de nos salvar. Amém? Compartilhe essa lição com seus amigos, com seus familiares, para que essas pessoas venham a ser impactadas por essa palavra de salvação. Amém? Eu conto com você. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por esse ensino grandioso, onde o Senhor nos mostra quem é Deus, quem é Jesus, e nos revela que eles são um só, e com o mesmo desejo, que é de nos salvar e nos conceder a vida eterna. Que nós venhamos a mergulhar no estudo da Tua Palavra, compreender e aplicar em nossas vidas, para que a cada dia, em nome de Jesus, nós venhamos a estar seguros nos braços do Senhor, para que nunca nós venhamos a se saltar, e assim nós não venhamos a perder a vida eterna. Nos perdoa, nos livra, nos limpa, nos faz a cada dia pessoas melhores. Em nome de Jesus, amém.